Olá, é com muita satisfação que damos início ao curso da Ecomarine, Cultivo de Camarões Marinhos, conceitos técnicos e as tecnologias atuais. Vem com a gente! Mas antes de dar início à aula, gostaria de fazer uma breve apresentação do professor de vocês, que sou eu. Me chamo Bruno Ricardo Scopel, sou engenheiro de aquicultura formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em aquicultura pela mesma universidade. Sou doutor em ciências biológicas pela Universidade Federal de Pernambuco. Sou também sócio fundador da empresa Ecomarine Biotech. Trabalhei em diferentes empresas, prestadoras de serviço e produtoras de camarão e peixes espalhados por todo o Brasil. Já ministrei mais de 30 cursos sobre novas tecnologias de produção de camarões e peixes. Tive a oportunidade de conhecer grandes especialistas globais na área de aquicultura e tive a possibilidade de realizar diferentes cursos internacionais e também conhecer os maiores produtores de camarão do mundo, como China, Tailândia, Indonésia, Vietnã, Peru, México, Estados Unidos e alguns países da Europa que desenvolvem tecnologias de produção de camarão. Vamos sintetizar todas essas informações e trazer elas para vocês de forma clara e objetiva. Além do que, teremos aulas extras com dicas especiais preparadas especialmente para você e algumas aulas complementares que a Ecomarine estará oferecendo. E ao final do curso, estaremos realizando uma prova final para você receber um certificado da Ecomarine. Os principais objetivos do nosso curso são trazer para vocês conhecimentos técnicos e práticos a todos os interessados na atividade de cultivo de camarões marinhos, envolvendo aspectos técnicos, ambientais, sociais e econômicos, e também discutir de forma objetiva e de fácil entendimento as técnicas mais utilizadas na produção de camarões marinhos no Brasil e no mundo. Amigos, cultivar camarão não é nada novo. Se tem dados que o cultivo de camarão já começou lá no século XIX, principalmente na Ásia, onde pós-larvas de camarão do ambiente natural entravam nos tanques que se cultivavam peixes. Então esse camarão crescia junto com o peixe e na hora de se tirar o peixe vinha o camarão junto. Mas considerando a carcinicultura moderna, o cultivo de camarões teve início em 1934 com o Dr. Fujinaga, onde ele fez as primeiras reproduções em laboratório do camarão da espécie Peneus japonicus, na Taiwan Fisheries Research Institute, no Japão. No Brasil, o cultivo de camarão começou na década de 70, principalmente no nordeste do país e depois também no sul do Brasil. Então se desenvolveu por todo o país. Hoje, a espécie mais cultivada no mundo é o Lithopeneus vanamei. É a espécie que mais se desenvolveu e que tem melhores resultados no cultivo de camarões marinhos. Então é sobre essa espécie que nós estaremos abordando neste curso. O cultivo de camarões marinhos envolve diferentes aspectos e diferentes áreas. Envolve principalmente aspectos técnicos, ambientais, biológicos, científicos e comerciais. Mas nada melhor do que a gente dar início a todos esses assuntos é falar sobre os sistemas de produção que são utilizados e sua evolução ao longo dos anos. Os sistemas produtivos são divididos principalmente pela densidade de povoamento, ou quantos camarões por metro quadrado é utilizado, e assim como as tecnologias empregadas. Do sistema produtivo que será utilizado é que definirá toda a dinâmica da qualidade da água e também o manejo, a forma que você vai cultivar o seu camarão. A gente pode dividir o cultivo de camarões principalmente em 4 sistemas produtivos: sistemas extensivos, sistemas semi-intensivos,
sistemas intensivos e também sistemas superintensivos. O primeiro sistema de produção é o sistema extensivo, que teve início lá nos anos 60, mas que é utilizado até hoje. Ele é caracterizado principalmente por utilizar viveiros escavados grandes, de 2 até 20, 30 hectares, utilizar baixas densidades, utilizar baixo emprego de tecnologia e também apresentar baixas produtividades. Se utiliza pouca ou nenhuma fertilização e toda a alimentação dos camarões é baseada na produtividade primária natural da água, que são principalmente o fitoplâncton, as microalgas, e também o zooplâncton. Nesse tipo de sistema a gente terá principalmente a predominância de microalgas do fitoplâncton na água. Por isso ele é considerado um sistema fotoautotrófico aberto. Esse tipo de sistema, construído muito antigamente, dependia muito da variação de marés para se abastecer os viveiros. E assim é feito até hoje. Nesse tipo de sistema se utiliza baixa ou até zero troca de água, uma vez que não há necessidade de fazer trocas de água, já que as densidades são baixas e a entrada de matéria orgânica é muito baixa também. As vantagens e desvantagens dos sistemas extensivos são: vantagens: a pouca utilização de insumos, baixos riscos, camarão cresce rápido devido às baixas densidades, é uma boa alternativa contra as doenças sem necessitar muito investimentos e também é o caminho para o cultivo orgânico de camarão. As desvantagens são: você necessita de áreas muito grandes para realizar os cultivos devido à baixa densidade, você obtém baixa produtividade como resultado final e também depende muito do meio ambiente externo, o que pode caracterizar um sistema com baixa biosseguridade, ou seja, ele está muito suscetível à introdução de patógenos. Pessoal, mesmo os sistemas extensivos serem técnicas antigas de cultivar camarão, elas são utilizadas até hoje. Como eu já falei, alternativas para se cultivar camarão diante dos problemas com as doenças, principalmente a doença da mancha branca, que é a doença que mais tem causado problemas aos produtores no Brasil. Os sistemas semi-intensivos, eles já são uma evolução dos sistemas extensivos praticados antigamente. Teve início ali nos anos 80, nos anos 90, e ele se caracteriza principalmente por utilizar viveiros um pouco menores, de 1 a 5, 10 hectares aproximadamente. Você utiliza densidades intermediárias de 10 a 40 camarões por metro quadrado e você também já tem um emprego maior de tecnologia. Você já tem, por exemplo, um uso parcial dos aeradores, como você pode ver aqui na imagem. Você tem também produtividades moderadas, em torno de 1 tonelada a 4 toneladas por hectare por ciclo, podendo chegar até um pouco mais. Nos sistemas semi-intensivos, é muito comum o uso de fertilização orgânica e inorgânica para a promoção de fitoplâncton e zooplâncton. Os sistemas intensivos também são caracterizados pela necessidade da utilização de dietas balanceadas, as rações para camarão. Nesse tipo de sistema, você também tem uma predominância na microbiologia aquática pelas microalgas, pelo fitoplâncton, caracterizando então o sistema semi-intensivo como também um sistema fotoautotrófico aberto. Uma outra característica importante no sistema semi-intensivo é que você acaba tendo um acúmulo de matéria orgânica no fundo do viveiro, no solo, devido à utilização de ração para alimentar os camarões. Temos também como característica o uso de bombas para o abastecimento de viveiros, a necessidade de trocas diárias de água para você ter uma manutenção da qualidade de água, uma maior necessidade de mão de obra, e assim você também começa a ter um custo de produção um pouco mais elevado que os sistemas extensivos. E as principais vantagens e desvantagens
do sistema semi-intensivo de produção são principalmente as vantagens. Foi a tecnologia mais difundida no Brasil e em países do Ocidente, ou seja, é uma tecnologia já muito dominada nos países ocidentais, principalmente Equador, Brasil e México, por exemplo. É um tipo de sistema que você alcança boas produtividades e é financeiramente atrativo, desde que você não tenha problemas com as doenças. E as desvantagens desse sistema semi-intensivo de produção é principalmente a alta dependência das renovações de água para você manter uma qualidade de água favorável. Essas altas renovações de água deixam seu sistema mais vulnerável à introdução de patógenos e de doenças, aumentando assim os riscos nesse tipo de investimento. Esse é o sistema de produção que acabou tendo mais problema no Brasil e em alguns países também, devido a essa baixa biosseguridade. Há uma necessidade de tratamento de efluentes e também você tem um risco maior nesse tipo de sistema, uma vez que você tem densidades um pouco mais elevadas e ao mesmo tempo a vulnerabilidade de introdução de doenças ela é bem ocorrente. Então, o sistema semi-intensivo, por mais que ele tenha uma produtividade um pouco maior que sistemas extensivos, ele também é muito vulnerável à introdução de patógenos. Tanto é que é o tipo de sistema que mais teve problemas com doenças no Brasil. Amigos, com os bons resultados alcançados nos sistemas semi-intensivos nos anos 80 e 90, começou a se fazer a intensificação dos cultivos, ou seja, começou a colocar mais camarões por metro quadrado. Foi onde surgiu os sistemas intensivos, lá nos anos 90, que são praticados até hoje também. Os sistemas intensivos são caracterizados principalmente por utilizar viveiros pequenos, em torno aí de 0,4 a 1 hectare. São densidades bem mais elevadas, de 50 a 120 camarões por metro quadrado, e também se caracteriza pelo alto emprego de tecnologia. Os cultivos intensivos, devido à sua alta densidade, se alcança altas produtividades, em torno de 10 a 40 toneladas por hectare por ciclo. Outras características dos sistemas intensivos são também fertilizações específicas para esse tipo de cultivo, uma alta dependência das rações balanceadas, a dominância inicial de microalgas do fitoplâncton no início do cultivo e uma transição para um sistema predominado por principalmente bactérias benéficas. Por isso, esses sistemas são considerados sistemas mistos ou mixotróficos, ou seja, eles têm uma predominância de microalgas e também de bactérias na água. Nos sistemas intensivos, você também começa a ter uma maior necessidade do uso de bombas e também de uma aeração contínua, 24 horas por dia, necessitando assim o uso de geradores de energia elétrica, por exemplo. Devido ao maior emprego de tecnologia nos sistemas intensivos, é também necessário um maior emprego de mão de obra especializada, elevando assim também os custos de produção. Pessoal, mas é muito importante eu falar para vocês que os sistemas intensivos eles podem ser divididos em dois tipos de sistemas intensivos. Os sistemas intensivos fechados e abertos. Isso é muito importante porque dependendo se ele for um sistema intensivo fechado ou aberto, irá mudar toda a dinâmica de manejo e de microbiologia aquática. Então fique atento que nós vamos diferenciar esses dois tipos de sistemas. O sistema intensivo fechado, que é o que se pratica atualmente, ele é caracterizado por ter mínima ou zero troca de água, você reutilizar a água após a despesca, você tem uma promoção de bactérias benéficas na água que realizarão diferentes papéis fundamentais na qualidade de água, que também são chamados de flocos microbianos ou bioflocos, que é um outro assunto do nosso curso que vamos trazer nas próximas aulas. Você também tem o uso de geomembranas forrando os viveiros, você tem um autocontrole dos parâmetros físico e químicos da água, você tem uma maior biosseguridade, ou seja, você tem uma redução dos riscos de introdução de doenças
e também é um tipo de sistema que você pode estar realizando com ou sem estufa. Então o sistema intensivo do tipo fechado, ele é um tipo de sistema recomendado para se utilizar nos dias atuais. A gente tem também o sistema intensivo aberto, que é o tipo de sistema intensivo que foi utilizado antigamente, mas também que trouxe problemas aos sistemas produtivos. Por quê? Porque os sistemas intensivos abertos, ele é caracterizado principalmente por necessitar de grandes trocas de água, podendo chegar até 100% de trocas por dia. Você tem pouco reuso da água e você acaba tendo muita dependência do ambiente externo. O predomínio da microbiologia aquática nesse tipo de sistema são as microalgas, as quais interferem diretamente na qualidade de água. O sistema intensivo do tipo aberto, ele é muito difícil de ter controle sobre os parâmetros físicos e químicos da água, se tornando então um sistema de pouco ou baixo controle sobre os parâmetros. É um sistema de baixa biosseguridade e é um sistema utilizado mais antigamente, e que ele não é tão recomendado nos dias de hoje, principalmente a suscetibilidade à introdução de doenças. Então, amigos, a gente viu que o sistema intensivo ele pode ser do tipo fechado, que é o mais recomendado, e aberto, o qual não é tão recomendado. Então, devido à recomendação nossa ser de utilizar sistemas intensivos do tipo fechado, é o qual nós vamos caracterizar as suas principais vantagens e desvantagens. As principais vantagens são: ela é uma tecnologia promissora, relativamente recente no Brasil e no mundo, e vem sendo muito desenvolvida, principalmente na Ásia, América Central e Brasil. É um tipo de sistema que você tem uma maior biosseguridade e maior controle sobre os aspectos físicos, químicos e biológicos da água, diminuindo então os riscos de se investir nesse tipo de sistema e você obtém maiores produtividades. Então é um sistema que acaba sendo muito atraente no ponto de vista econômico, uma vez que você tem menores riscos e também maiores produtividades. Porém, a gente tem também as desvantagens em se aplicar esse tipo de sistema. As principais desvantagens são: é uma tecnologia recente, ou seja, ela ainda está sendo desenvolvida e muitas coisas ainda precisam ser resolvidas. Você necessita de altos investimentos para aplicar esse tipo de sistema. Você tem uma necessidade de, muitas vezes, de fazer uma reengenharia das fazendas atuais. Você tem uma necessidade também de se controlar o excesso de matéria orgânica devido à alta densidade e alto uso de ração. Você tem uma alta necessidade também de injetar oxigênio na água, ou seja, uma alta necessidade de equipamentos de aeração 24 horas por dia. Você necessita de uma mão de obra especializada para conduzir esse tipo de sistema e também um conhecimento técnico avançado por parte dos técnicos da fazenda. Então, depois de a gente ver o sistema extensivo, semi-intensivo e intensivo, a gente parte para os sistemas superintensivos, que são as tecnologias mais atuais, que começaram a ser desenvolvidas lá nos anos 2000, principalmente nos Estados Unidos, Israel e depois na Ásia, e também depois trazida para o Brasil e para a América Central principalmente. Então, os sistemas superintensivos, eles são caracterizados principalmente pelo tamanho dos seus tanques, bem diferente dos outros sistemas produtivos. Os tamanhos de tanques nos sistemas superintensivos são normalmente de 20, 30 mil litros até 2.000, 3.000 metros cúbicos. As densidades utilizadas são bem mais elevadas, de 150 até 500, 600 camarões por metro quadrado, em alguns casos chegando até mais. Nesse tipo de sistema se utiliza muita tecnologia e as produtividades são bem elevadas, chegando até 50, 100 toneladas por hectare por ciclo. Esse tipo de sistemas também são chamados sistemas hiperintensivos. Você necessita de fertilizações específicas,
principalmente para a promoção de bactérias benéficas. Você tem uma alta dependência também da ração balanceada. Devido às altíssimas densidades e a baixa ou zero renovação de água do sistema superintensivo, esse tipo de sistema é caracterizado também pela formação de flocos microbianos ou bioflocos na água. Esse tipo de sistema é altamente controlado, tanto dos aspectos físico-químicos e biológicos da água. Devido ao tamanho dos tanques, é o tipo de sistema também que se utiliza estufas, podendo ser aplicado em diferentes partes do território, até longe da costa. Devido ao alto emprego de tecnologia, esse tipo de sistema também necessita um grande conhecimento técnico e uma mão de obra especializada. Os sistemas superintensivos são realizados em tanques forrados com geomembranas ou liners, e também tanques de cimento ou também em tanques de fibra. Os sistemas superintensivos são os tipos de sistemas mais atuais aplicados hoje, principalmente para combater as doenças, se atingir altas produtividades de forma mais ambientalmente amigável. Como todos os sistemas superintensivos também têm suas vantagens e desvantagens. As principais vantagens são: é uma tecnologia promissora, já desenvolvida e disseminada em todo o mundo. Você tem alta biosseguridade nesse tipo de sistema, devido à aplicação em tanques pequenos, a utilização de estufas e um controle quase que total dos parâmetros físico-químicos e biológicos da água. Você atinge altíssimas produtividades e também são sistemas mais ambientalmente amigáveis. E é o tipo de sistema também recomendado pelos especialistas em camarão. E as desvantagens dos sistemas superintensivos são: é uma tecnologia relativamente recente, ou seja, ela está em plena evolução, ainda há muitas coisas a serem melhoradas. Você tem investimentos mais altos, você necessita de equipamentos bons e específicos para conduzir esse tipo de sistema. Você necessita de sistemas que tenham autocontrole da matéria orgânica excessiva, e isso necessita conhecimento científico e técnico aprimorado. Você necessita também de uma aeração intensa 24 horas por dia, necessitando também de um gerador de energia elétrica para que não falte oxigênio para seus camarões. E também um conhecimento técnico avançado por parte dos técnicos da fazenda. Então, pessoal, devido à evolução dos sistemas intensivos e superintensivos ao redor do mundo nos últimos anos, diferentes conceitos e tecnologias vêm sendo aplicadas utilizando as técnicas intensivas. As principais a gente pode destacar a tecnologia Bioflocos, ou BFT, do inglês Biofloc Technology, os sistemas de baixa troca de água ou recirculação de água, os RAS, do inglês Recirculation Aquaculture System, os sistemas simbióticos, ou também do conceito aquamimetismo, sistemas multitróficos, os quais envolvem diferentes espécies num sistema só de produção, onde o resíduo de uma espécie é utilizado por outra, e também sistemas específicos, os quais pode-se aplicar um pouco de cada conceito, onde o resultante final é sempre o melhor resultado do camarão marinho. Um bom resultado de cultivo de camarão, ele é principalmente caracterizado por uma boa conversão alimentar, por um bom crescimento e por uma boa sobrevivência, onde o objetivo final sempre é o mesmo: você lucrar com o seu cultivo de camarão. Pessoal, então, como prometido, ao final de cada aula, a gente estará trazendo dicas especiais para você, nosso aluno. E a dica de hoje é a seguinte: o plástico da estufa, pessoal, é uma peça fundamental. E esse plástico ele pode ser de diferentes modelos. Pode ser transparente,
pode ser um modelo transparente difusor e pode ser leitoso, como este. O plástico leitoso, ele contribui para um sombreamento maior do teu sistema, contribuindo para evitar blooms de microalgas, o que ajuda a melhorar a estabilidade da sua qualidade da água. Então vocês vejam que a influência da sua estrutura, do tipo do plástico, na sua qualidade de água e, consequentemente, no desenvolvimento dos seus animais. E essa foi a aula de hoje. Então essa primeira aula, ela serve como introdução para as demais aulas. Então você nos acompanhe no nosso canal do YouTube, através das nossas redes sociais, e não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar seu like, deixar sua dúvida, sua sugestão, e nos acompanhe nas próximas aulas. Valeu!